Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, hoje na verdade eu não vou falar só de um livro, eu vou falar de uma história que a maioria das pessoas conhece pelo filme que fez sucesso em 73 e na verdade eu não sabia que esse filme foi baseado em um livro. O filme de 73 foi o primeiro e único filme de terror a ser indicado para o Oscar de melhor filme e acabou ganhando o Oscar de roteiro adaptado no ano de 74 justamente por ter sido baseado em um livro, né? Inclusive o autor do livro é o mesmo autor do roteiro, ou seja, a história do filme e do livro se complementam muito bem. Então, poxa, todo mundo conhece a história do filme, todo mundo já sentiu medo, inclusive eu, quando criança, sentia bastante medo desse filme e agora pude reviver essas emoções lendo o livro. O livro é muito bom, tem muitas coisas bem legais no livro, porém, talvez o livro não tenha sido tão impactante se não houvesse o filme, né? Eu tinha aquela visão do filme ali na minha memória, sempre lendo o livro, as cenas do livro, o roteiro do filme e o livro são bem parecidos, então as cenas são praticamente as mesmas. Claro, o livro tem mais detalhes, mas se não tivesse o filme, talvez o livro não tivesse sido tão impactante quanto foi para mim. O nome do livro é O Exorcista, o autor do livro é William Peter Blatty, a data original de publicação é 1971, ou seja, o filme é de 73, o livro foi lançado 2 anos antes, em 71. A editora, na verdade existem várias editoras que lançaram esse livro no decorrer dos anos. A versão mais nova e recente é da Dark Side, que fez um baita trabalho com a capa, um livro físico bem legal. E o número de páginas são 336 páginas. Falando um pouquinho do resumo da história para quem viu o filme e não lembra ou não conhece a história, né? A história mostra a personagem Regan, de 11 anos, que é filha da atriz de cinema chamada Chris, e a menina Regan, ela começa a mostrar alguns comportamentos estranhos conforme vão passando alguns dias. Começa a se tornar um pouquinho mais irritada, algumas coisas na casa começam a se mexer, alguns móveis começam a se mexer, e aí a história do livro se desenrola dessa forma, com um problema acontecendo com a Regan, de 11 anos. Começam a investigar a saúde da menina, tanto mental quanto física, né, para entender o que está acontecendo, mas não encontrou nada. Aí o comportamento da menina continua a ficar cada vez mais estranho, a menina começa a xingar a mãe dela, começa a xingar as pessoas da casa. Fora isso, também tem outras coisas acontecendo, objetos se movendo, batidas nas paredes e tal, isso tudo tem no livro também, e começa a se agravar essa situação. Até que a mãe da menina Regan, depois de várias tentativas, pesquisando a saúde física da menina, ela acaba contatando um padre, o nome do padre é Carras, então contata esse padre como último recurso, porque ela não aguenta mais viver com aquele problema, ela não aguenta mais ver a filha dela sofrer. Então o começo do livro é bem bacana, porque isso eu não me recordo muito do filme, tá? Eu não consegui ver o filme recentemente, eu procurei ele em todas as plataformas de streaming que existem e ele não tá em nenhuma delas, então não consegui ver o filme, mas pelo que eu lembro não tem essa primeira parte do livro, o que é a primeira parte do livro? É o padre, na verdade não o padre Carras, que é chamado para cuidar da Regan, é um outro padre chamado Merrin, e esse padre, ele tá escavando artefatos no norte do Iraque, ele tá lá numas cavernas escavando alguns artefatos. Aí quando ele sai de uma caverna e volta para os Estados Unidos, ali na saída da caverna ele já sente que alguma coisa tá errada, assim, ele mexeu onde não devia, ele sente uma sensação ruim, assim, que algo ruim vai acontecer. E ele menciona que ele começa a ter uma visão na cabeça dele que aquilo não vai dar certo, que ele mexeu em alguma coisa errada, algum artefato errado, que é, no caso, a escultura do demônio Pazuzu. Esse é o nome do demônio do livro, da história, né? E ele ali começa a lembrar de ter visto aquela escultura em uma das escavações que ele estava fazendo e aquilo não desceu bem para ele, e ele já viu que ali ele teria um problema. Mas a partir do momento que o livro começa assim, ele já corta para a vida da Regan e da Chris, que a Regan é a menina, a Chris é a mãe dela. E não existe nenhuma explicação mais específica do porquê que corta direto desse padre escavando essas cavernas, esses artefatos, à vida da Chris e da Regan. Não existe uma conexão direta. Então depois disso, o livro já começa a contar um pouco da história da menina Regan e da mãe Chris. Começa a fazer vários exames, a menina não melhora, não consegue encontrar
a solução para aquilo, não conseguem ver o que a menina está sofrendo, a menina começa a sofrer fisicamente, né? No livro também tem a famosa cena que ela levita assim da cama e aí a mãe dela começa a ver que, poxa, algo de errado não está certo, sabe? A guria tá simplesmente em cima da cama levitando. Então, tem todas essas cenas no livro também. Tem a cena do filme que ela desce assim como se fosse uma aranha ao contrário assim das escadas com a cabeça para baixo, assim com sangue saindo da boca. Essa cena tem no livro e no livro é mais bizarra ainda, consegue ser mais bizarra ainda. E isso é muito foda, é uma cena muito foda mesmo. Aqui não vou me preocupar com spoilers, tá? Porque é um filme de 73. Todo mundo já sentiu medo desse filme, já passou na tela quente, já passou em todos os canais abertos, passava, sei lá, em todos os canais, então não vou me preocupar com spoiler aqui. Aí, como eu falei lá no resumo da história, né? A Chris, vendo que a filha dela só piorava, não tinha uma melhora, ela contata esse padre, o Padre Carras, para ajudar ela, eventualmente, num exorcismo, né? E aí que entra um pouquinho da parte que eu não gostei do livro. Quando a Chris, a mãe da menina possuída, ela contata o Padre Carras, o livro mostra a história do Padre Carras, um pouquinho da história dele, que ele está em um pouco de dúvida com o sacerdócio dele, ele não tem a fé que ele tinha quando ele virou padre, então tem todo esse questionamento. A mãe da guria pega e fala, olha, eu tenho essa situação aqui, a minha filha está vivendo isso, eu quero que tu faça um exorcismo nela. Aí o padre fala, olha, esse recurso do exorcismo é o último recurso, não, eu tenho que analisar a tua filha primeiro, eu tenho que ver o que ela está passando, e ele começa a criar vários questionamentos para entender se a Regan realmente está possuída ou não, porque o exorcismo é o último recurso, é realmente se eles conseguirem identificar que há um demônio no corpo da pessoa. Ele começa a fazer os questionamentos de se ela talvez tenha algum problema mental, esquizofrenia, algumas coisas assim, só que aí ele começa a questionar muito, sabe? Ele começa a questionar muito, e tu sabe que a menina está possuída, pelo menos eu sabia, porque eu já assisti o filme, eu já sei que ela é possuída, e o nome do livro é O Exorcista, só que ele faz muitos questionamentos, o livro fica investindo muito tempo nessa questão de, tá, mas ela pode estar com problema de esquizofrenia, não, ela pode estar com outro tipo de problema, só que olha as provas que o padre tem. O padre visita a Regan, vê que ela tá acorrentada na cama, tá falando várias coisas, obscenidades, assim, palavrões, que não é a voz dela, tá com vários cortes no rosto, tá desidratada, ela consegue mexer os móveis do quarto, poxa, as gavetas dos móveis do quarto da Regan ficam mexendo sozinhas, e o Padre Carras fala, não, isso daí pode ser telepatia, pode ser alguma coisa, ela pode ter uma energia no corpo dela que pode estar fazendo com que as coisas se mexam sem ela tocar, ou seja, que não é caso de exorcismo. Como assim, sabe? Como assim? A gente sabe que ela tá possuída, então para que investir tanto tempo duvidando, questionando, não, mas ela pode estar mexendo com telepatia, mas tu não vê que ela tá possuída pelo demônio? Poxa, tá todas as provas ali. E além disso, tem uma parte no livro também que a Chris, que é a mãe da Regan, ela é uma atriz de cinema, e ela tá fazendo um filme numa localidade perto da casa dela. O diretor desse filme, ele é assassinado. Ele aparece um dia na casa da Chris, e por algum motivo a Chris tem que sair, e o diretor fica sozinho com a Regan na casa. E a Regan já estava naquele estado possuída, né? Possuída pelo demônio. Parece morto numa escada que tinha ao lado da casa da Regan, e ninguém sabe como é que aconteceu. Então eles falam que tem a janela do quarto da Regan, que o diretor pode ter pulado, ou pode ter sido empurrado, que foi o caso, na verdade, né? O demônio que estava possuindo a Regan matou o diretor de cinema. Só que aí entra também uma história de um detetive, começa a investigar o assassinato e tal, e começa a ver que talvez seja um dos empregados da casa que tenha matado o diretor. Só que ninguém nunca quer colocar as fichas que foi o demônio que está possuindo a Regan que matou o diretor, que é o demônio que está fazendo com que as coisas se mexam. E eu até entendo que isso dá um certo realismo à obra, porque eles não partem direto pro exorcismo. Eles não pegam e falam, tá, ela tá possuída, olha a cara dela, olha o que ela tá fazendo, ela tá falando línguas que nunca estudou, tá falando latim, tá falando um monte de coisa, ela tá possuída. Não, eles não partem direto para isso. Eles têm o questionamento de, não, pode ser outra coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, não vamos usar o do exorcismo. Até porque uma coisa bem legal que eles explicam no livro é que a questão da autossugestão, porque se for uma pessoa que realmente tá com problemas mentais e não tá possuída, e eu falando aqui, tô entrando na realidade do livro aqui, tá? Se a pessoa realmente não está possuída pelo demônio e tem algum problema
problema mental mesmo, se entra um padre no quarto dela com um crucifixo para exorcizar ela, se ela tava fingindo, ela não vai fingir mais. Ela vai dizer, poxa, então eu tô possuído mesmo. Se tá entrando um padre aqui no meu quarto com um crucifixo, com água benta, eu tô possuído, não é coisa da minha cabeça. Então eles evitam isso a todo custo, mas depois de descartar todas as opções, eles realmente veem que a Regan tá possuída pelo demônio, e o livro não explica se o demônio é o Pazuzu, que apareceu lá no começo do livro, e essa é a coisa legal, porque daí quando eles chegam, o padre Carras pega e fala, tá, ela tá possuída, a gente tem que fazer um exorcismo. Ele pergunta pro bispo como é que se faz esse exorcismo, e para quem ele pergunta, porque essa pessoa que vai fazer o exorcismo tem que ter uma certa prática com o exorcismo. Então, eles chamam quem? O padre Merrin, que estava escavando lá no começo do livro, que foi impactado lá pela escultura do Pazuzu. É realmente ele que vai fazer o exorcismo da Regan. E lá no começo do livro ele já sabe, quando ele tem aquelas sensações com o demônio e tal, da escultura do demônio, ele já sabe que aquilo deu merda e ele teria que fazer esse exorcismo em alguém, eventualmente, e ele acaba morrendo fazendo esse exorcismo. Ele já sabia então que o destino ia caçar ele, esse demônio ia caçar ele, e ele teria que acabar fazendo o exorcismo de alguém, que nesse caso foi a Regan, e ele morre durante o exorcismo, assim como o padre Carras. Então o padre Carras morre e o padre Merrin também morre, o diretor de cinema morre, todos os três mortos pelo demônio da Regan. A Regan não morre, apesar de ela ficar bem desnutrida, a mãe dela não morre. E eu sei que esse livro tem uma outra continuação, que é o Legião, que é escrito também pelo William, mas eu vi que é muita questão mais do estudo, talvez dos espíritos desse mundo obscuro, não é efetivamente uma história. Eu posso estar enganado aqui, mas é isso que eu li por cima. Mas o que eu estava falando da questão da realidade é que o livro dá essa realidade duvidando bastante se o exorcismo é a escolha certa ou não, mas acaba passando um pouco do ponto, com esse detetive investigando o assassinato desse diretor de cinema, fica muito tempo investido nisso, e como eu já sabia da história, eu já estava pensando assim, tá, vamos partir pro exorcismo, porque eu sei que ela vai ser exorcizada, e é isso aí, vamos pros finalmente. Mas eles ficam um pouco no livro falando, pô, quem é que matou esse cara, quem é que matou aquele e tal, e isso eu não curti muito. Mas é isso aí, galera, esse é minha opinião do livro O Exorcista, do William Peter Blatty, de 1971, um baita livro para quem é fã de terror, e espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!